Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Vamos ler mais uma vez. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Em seguida, a Epístola aos Efésios, no capítulo 5. Efésios 5, versículos de 21 até 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, de cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Isso é uma palavra de oração, irmãos. Senhor Jesus, queremos hoje novamente nos assentar aos teus pés, como Maria, para ouvir as tuas palavras de vida eterna. Senhor, os teus filhos estão aqui, desejosos. Tu sabes como nós desejamos, tu sabes como nós necessitamos que a tua palavra nos desperte do sono, que a tua palavra nos sacuda, que a tua palavra nos conduza, nos dê um rumo, nos dê uma direção. Ó Senhor, sopra sobre a tua palavra, Senhor, nesta manhã uma vez mais. E permite que aquilo que tu tens falado possa ser completado. Fala aos nossos corações. Tu conheces cada um aqui, tu conheces cada casal, cada irmão, cada irmã. Então, Senhor, pelo teu Espírito Santo que em nós habita, traz aquela palavra viva aos nossos corações. Transforma-nos, levanta-nos nesses dias do fim, para a tua própria honra, para a tua própria glória. Senhor, nós te pedimos isso. E desde já, Senhor, nós te agradecemos. Sabemos que tu ouves a nossa oração.
e louvamos o Teu nome por isso. Oramos, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Hoje nós vamos entrar na última parte do nosso tema. Nós estamos vendo a vida de casal de acordo com o propósito eterno de Deus. Como é que a vida do casal, como é que o casamento, ele se insere nos desígnios eternos de Deus? Como é que desde a fundação do mundo, desde o início, Deus nos mostra um propósito que está no seu coração. Hoje nós vivemos num mundo transtornado pelo pecado. E nós que vivemos nos últimos dias, talvez vivamos na mais escura das horas, onde os fundamentos de Deus estão sob o ataque mais cerrado e intenso das trevas e deste mundo tenebroso. E por isso voltar aos fundamentos, às origens, é muito importante, para nós entendermos o que Deus está fazendo hoje, como o programa de Deus está se desenvolvendo. Nós já vimos aqui, o plano de Deus não tem alteração, é o mesmo desde que ele começou. Os métodos de Deus podem mudar, mas o seu intento, o seu propósito, o seu objetivo, isso não muda. Deus criou o homem, criou a espécie humana, composta de homem e mulher, unidos numa só carne, com a intenção de que a sua imagem e semelhança neles fossem manifestos. E através desse homem, dessa mulher unidos em uma só carne, a vida do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, enchesse tudo e todas as coisas nesse universo. Esse é o desejo de Deus. Ele vai fazer isso, está fazendo e vai completar pela igreja. Vimos lá em Efésios. Através disso nós vamos ver o cumprimento daquele desígnio inicial, o chamamento do homem para multiplicar-se, encher a terra, sujeitar a terra, dominar sobre toda a terra, cultivar essa terra, estender o jardim de Deus e guardar o jardim de Deus. Ele faz isso pelos casais, pelas famílias, pela igreja. E por isso nós temos visto o quanto o casamento está sob intenso ataque do nosso inimigo e deste mundo. Porque as famílias estão sendo atacadas. Porque os conceitos de casamento e família estão tão corroídos no mundo dos nossos dias. Mas o nosso Deus reina. Ele governa. E Ele está fazendo a sua obra. Cabe a nós pedirmos que o Senhor nos dê olhos abertos, irmãos, para vermos. Ele está fazendo. Deus não está parado. Deus não está esperando. Não, Ele está fazendo. O Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Os céus estão trabalhando. Os anjos estão trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando. O Senhor nos deu olhos para ver. Esse trabalho todo que está chegando ao seu momento de conclusão, do ataviar da noiva, do preparar todas as coisas para a vinda do reino. Esse trabalho, ele é um movimento. Efésios 1:9. As coisas todas estão convergindo em Cristo Jesus. Estão todas caminhando em direção a Cristo. Estão se concentrando nesse centro que Deus estabeleceu. E quando passarem os juízos do fim dos tempos, nós vamos ver que só vai sobrar uma coisa: Cristo. Tudo
em todos. Tudo em todas as coisas. Cristo em nós, meus irmãos. Que maravilha. Que maravilha. Nós estamos assistindo isso. Esse convergir em Cristo Jesus. O mundo não vê isso. O mundo não fala disso. Se nós olharmos para o mundo, se nós colocarmos nossos olhos nas coisas desse mundo, nós não vamos ver nada disso. Pelo contrário, vai parecer que está tudo se dispersando de Cristo, está tudo se afastando de Cristo. Não. Aos olhos de Deus, tudo está convergindo para Ele. Porque, afinal, é dele, é por meio dele e para Ele que são todas as coisas. O Pai nos deu como igreja para o seu Filho. E o Filho mesmo nos prepara para aquele encontro, as bodas do Cordeiro, que em breve vai começar. Amém. Esse é o propósito eterno de Deus. Tudo está convergindo para Cristo. Ele é o cabeça de todas as coisas. Ele deve encher todas as coisas. No entanto, nós vemos que nesse universo isso é algo desconhecido. Aqui em Efésios, nós vamos ver um tema muito importante nesse assunto que nós estamos falando. A submissão. Normalmente, quando se fala em submissão, e eu tenho certeza que praticamente todos aqui pensaram nisso, se fala em submissão, você lembra da mulher, né? Parece a palavra assim, submissão na Bíblia, a submissão das mulheres aos seus maridos. Meus irmãos, a submissão é um tema muito importante. Se Cristo é o cabeça sobre todas as coisas, se Ele é o ponto de convergência de tudo, se Ele há de encher tudo, então esse universo precisa se submeter. Esse universo ele só estará em ordem, ele só vai se encaixar plenamente nos desígnios de Deus quando ele estiver submisso. Meus irmãos, a submissão, ela equivocadamente, ela tem sido colocada somente nesse ponto. Submissão das mulheres aos seus maridos. Meus irmãos, isso é um item muito mais amplo. Aqui nós vemos no texto de 1 Coríntios 11:3, o apóstolo Paulo claramente dizendo: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aqui nós vemos uma relação de submissão. Cristo, por causa do propósito de Deus, se submeteu a Deus. O Filho, sendo igual a Deus, não julgou como usurpação, não julgou como algo a se aferrar, essa igualdade que ele tinha com Deus. Ele se sujeitou ao Pai. Por isso, Deus é o cabeça de Cristo. Como pessoas na Trindade, eles são iguais. Mas por causa do propósito de Deus, o Filho se sujeitou ao Pai. E por causa disso, Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher. Meus irmãos, vocês percebem? Submissão
é um princípio muito importante na restauração de todas as coisas ao propósito de Deus. Por isso que esse texto em Efésios, eu comecei do versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós vivemos num mundo onde não há submissão. Nós vivemos num mundo marcado pela rebeldia, pela rebelião. Lúcifer rebelou-se contra Deus. E na sua insurreição levou 1/3 dos anjos do céu. Ele está sempre em rebeldia e oposição contra Deus. Ele caiu por causa disso. E ele levou o homem a cometer o mesmo pecado. Desafiar a Deus. Viver de forma independente de Deus. Não submeter-se a Deus. Meus irmãos, por causa da queda, habita no nosso coração um espírito rebelde, um espírito de insurreição, um espírito desejoso de rebeldia, de desafiar a autoridade, de impor-se, colocar-se acima em todas as situações. A natureza humana, ela é assim. Ela é insubmissa, rebelde, desafiadora, individualista e independente. Esse é o espírito da vida de Adão que está em nós. Nesse mundo não há submissão. E por isso, na restauração de todas as coisas, a submissão é muito importante. Quando nós nos submetemos a Deus, quando nós entendemos como Cristo se colocou em obediência e submissão ao Pai, quando o homem entende que não há outra coisa a fazer senão submeter-se ao cabeça Cristo, só aí então nós chegamos ao último estágio e vemos a mulher se submetendo a Cristo por meio do seu marido. O marido se submetendo a Deus diante de Cristo. E Cristo que se submeteu a Deus em favor do seu eterno propósito. Submissão é algo muito importante para que o propósito de Deus se cumpra nesse universo, nas nossas vidas. Então, irmãos, vamos, sempre que nós olharmos, ouvirmos essa palavra, não vamos deixar que ela se resuma ao importante princípio da submissão das mulheres aos seus maridos. Sim. Vamos lembrar que esse é um princípio governante do propósito de Deus. Submissão. Todos nós devemos trazer a marca da submissão. Nós conhecemos aquele que é o Senhor, aquele que governa, e nós nos curvamos diante dele. Se nós olharmos esse trecho de Efésios, nós vamos ver que tem duas palavras aqui que são importantes. Duas palavras que se repetem bastante, né? Amor e submissão. Vamos abrir em Êxodo 21, capítulo 21 do livro de Êxodo. Meus irmãos, o Antigo Testamento,
ele contém figuras, né? O Antigo Testamento tem uma série de figuras, quadros, que são ilustrações das verdades do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento nós temos a verdade. Primeiro tem a verdade na pessoa de Cristo, né? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, diz lá o capítulo 1 de João, né? Então, a pessoa de Cristo é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O Senhor Jesus é a verdade concentrada. Ele é o Logos de Deus, ele é a afirmação de Deus, a palavra personificada de Deus. Nele nós vemos a palavra em carne. Depois nós temos, no livro de Atos, nas epístolas, no Apocalipse, nós temos a explicação dessa verdade. É muito sublime. As cartas de Paulo elaboram de forma muito profunda o significado de Cristo. Mas às vezes a gente se atrapalha tentando entender o que está ali. Por isso o Antigo Testamento é tão importante. Porque o Antigo Testamento ele tem quadros e figuras que nos ajudam a entender essas verdades do Novo Testamento. Então aqui nós temos em Êxodo 21 uma lei acerca dos escravos, que ela nos ajuda a compreender essas duas palavras ali de Efésios 5, amor e submissão. Vamos ler, Êxodo 21, de 1 a 6. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der a mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair fogo, não quero sair livre, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta com a ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Acho que todos vocês conhecem essa história. Aqui nós temos um escravo. Um escravo hebreu, um hebreu que passou por alguma circunstância desastrosa. Ele pode achar socorro no seu próprio povo, se tornando um escravo. E essa escravidão nunca será eterna, nunca será por toda a sua vida. Ao final de 6 anos ele pode sair, no 7º ano, livre. Mas, meus irmãos, esse escravo, naqueles 6 anos, ele pode ter encontrado algo inesperado. Ele pode ter encontrado ali um Senhor maravilhoso, um Senhor gracioso, um Senhor que talvez lhe tenha dado mulher e filhos até, um Senhor que cuidou dele, que o resgatou da sua condição. Ao final daquele tempo, embora ele seja um escravo, ele não quer mais ser livre. Ele deseja permanecer escravo de amor por toda a sua vida. A liberdade não lhe interessa mais, porque o seu Senhor é tão amoroso, é tão bondoso, é tão amável, que ele não deseja se afastar mais do seu Senhor. Essa história ilustra o que é o amor de Deus e a nossa submissão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu unigênito,
O Filho amou o mundo de tal maneira que se esvaziou da sua glória, da sua majestade, da sua onipotência, da sua onipresença, e se fez carne. Reconhecido em figura humana, ele se tornou um servo que se humilhou para nos servir até a morte. Até aquele momento que, sendo Deus, ele foi o Cordeiro de Deus, o homem sem pecado, que se deixou crucificar naquela cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos comprados do mercado de escravos, redimidos pelo seu sangue, conquistados pelo seu amor, reconciliados com Deus, justificados, santificados, feitos membros da sua família, feitos participantes do seu propósito. Esse é o amor de Deus. Qual é a nossa resposta, meus irmãos? Eu não quero mais ser livre. Eu não quero outra coisa. Eu quero servir, eu quero ser escravo do meu Senhor por toda a vida. Não há melhor coisa do que ser escravo deste Senhor. Isso é submissão. Meus irmãos, que maravilha quando o Senhor nos permite ver a submissão dessa forma. Ah, que graça, que privilégio é poder se submeter a este Senhor. Ele é digno da nossa submissão. Voltemos lá para Efésios 5. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Em seguida, Paulo enfatiza ainda mais: assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Meus irmãos, no que tange, no que se refere à vida do homem e da mulher, eles são iguais. Em nenhum lugar da Bíblia diz que a mulher, que o homem é mais inteligente que a mulher, que o homem tem mais capacidade do que a mulher, que o homem como pessoa é superior à mulher. Não. Eles são iguais. Não existe isso na Bíblia. Nem mesmo na questão da capacidade espiritual. Eles têm a mesma capacidade espiritual. No entanto, para que o propósito de Deus fosse realizado, Deus estabeleceu uma certa ordem. Isso não quer dizer superioridade de um em relação ao outro. Isso é algo que Deus dispôs. É uma disposição de Deus, que colocou o homem como cabeça da mulher. Deus assim o fez. Essa é uma relação estabelecida por Deus, para que o seu propósito se cumpra, para que haja ordem. Esse texto que nós falamos, de Coríntios, ele diz: Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, homem cabeça da mulher. Nós vemos lá em Filipenses, já mencionamos esse texto sem ler, Filipenses 2,
E nós vemos que Cristo, Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Isso está em Filipenses 2,6. Ou seja, Cristo não se aferrou à sua igualdade com Deus, mas Ele voluntariamente se sujeitou. Por amor do Pai. Por amor do propósito do Pai. Pensem bem, irmãos. Na Trindade não existe uma situação como essa. O Pai pensa no seu propósito e o Filho, mas nós somos iguais. Eu não vou me submeter. Não. O amor do Pai por aqueles a quem Ele criou levou o Filho a se apresentar voluntariamente e se sujeitar. E quando nós vemos a vida terrena do nosso Senhor Jesus, meus irmãos, nós vemos como o Senhor Jesus dependeu do Pai, se colocou em sujeição ao Pai todo o tempo. As pessoas perguntavam: como este sabe letras sem ter estudado? O Senhor respondia: o meu ensino não é meu, mas vem daquele que me enviou. O Senhor falava que as obras que Ele fazia são as obras que o Pai havia mostrado para Ele. Nós precisamos viver em torno do Senhor, em torno do seu propósito eterno. E quando nós estamos caminhando, quando nós estamos andando com o Senhor, nem deu tempo de nós olharmos Noé, né? Eu recomendei aos irmãos que lessem até a história de Noé, o Gênesis, né? A Noé é uma figura de como a família é restaurada em tempos de degradação, né? O mundo inteiro se corrompeu, só Noé restou. Mas Noé teve um testemunho. Noé andou com Deus. Andou com Deus. E porque ele andou com Deus, ele construiu a arca. Aquela arca significa o nosso refúgio em Cristo. Ele pregou diante daquela arca. Foi um pregador de justiça. 120 anos. Quem ele ganhou? A sua família. A sua esposa, seus 3 filhos e as esposas. Não é um tipo do casal e da família vivendo diante de Deus em dias de degradação, de apostasia. O que resta é que o casamento hoje não seja o primeiro fator nas nossas vidas. Eu não estou dizendo que deve ser o último, não é isso, irmãos. Mas o casamento é muito importante. Mas ele não é o primeiro. E o casamento se realiza se nós estivermos vivendo diante do Senhor. Meus irmãos, 99,9%, se não for 100% dos problemas dos casais estão relacionados a problemas de relacionamento do marido com Deus, da mulher com Deus, ou dos dois em termos de uma vida juntos com Deus. Às vezes nós ficamos tentando ajustar as coisas nesse plano. E é bom às vezes tratarmos de algumas coisas, sem dúvida. Mas não nos enganemos, a solução é quando nós ajustamos com Ele, com o propósito dEle. Quando nós passamos a andar com Ele no programa dEle. Aí, meus irmãos, as coisas começam a ir para o lugar. Às vezes a gente fica insistindo com um pontinho aqui, um pontinho ali. Ah, isso me irrita, eu não consigo, eu não aguento esse negócio. Ah, eu quero... Entende? Isso nos desgasta e a gente conversa, e a gente chama outras pessoas e...
Meus irmãos, às vezes é uma questão de nós olharmos mais adiante e deixarmos-nos ser levados pelo que é maior, o nosso chamamento. E quando nós nos damos conta, aquilo que atrapalhava tanto, já não atrapalha mais. Como é importante nós entendermos o chamamento de Deus. Sim, nós somos feitos casais. Nós temos um chamado para o propósito de Deus. Esse universo será restaurado. Amém. Já está sendo. Deus já está formando a sua corte celestial. Em breve o seu reino virá. Nós estamos na escola, nós estamos sendo formados. O nosso propósito de vida, meus irmãos, não é aqui. Logo ele vai se revelar em plenitude. Meus irmãos, que os nossos olhos estejam no alto. Eu queria terminar lendo um versículo de Josué. Josué 24, versículo 15. Vocês lembram quem foi Josué? Josué foi o auxiliar de Moisés naqueles longos anos do deserto. Ele liderou o povo de Israel na luta contra os amalequitas, ainda no deserto. Ele acompanhou Moisés nas subidas ao Monte Sinai, ficava na metade do caminho, mas certamente participava de muito do que Moisés participou. E depois foi designado sucessor de Moisés, já com idade avançada, entrou em Canaã e conquistou a terra. Josué foi um conquistador para Deus. Josué é um tipo, nesse sentido, meus irmãos, do que nós estamos falando. Não há nenhuma menção à esposa de Josué. Não precisamos dessa menção para entender a mensagem desse versículo. Vamos ler desde o 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, diante desse grande chamamento, diante da maravilhosa criação de Deus, que nos fez sua imagem e semelhança, diante desse chamamento ao ser humano como casal, homem e mulher, a trazer a realidade do reino de Deus a esse mundo, dos céus para a terra, diante disso tudo, que nós possamos responder como Josué: eu e a minha casa, eu e a minha esposa, eu e o meu lar serviremos ao Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, te damos graças. Obrigado pela tua palavra, pelo que tu revelas nas Escrituras. Obrigado, Senhor, por tão grande chamamento. E obrigado, Senhor, porque mesmo nós tendo caído tão terrivelmente, temos nos corrompido de tal forma, tu nos buscaste pelo preço tão elevado do teu amado Filho, oferecido naquela cruz por nós. Ó Senhor, tão grande salvação. Quando Ele disse: está consumado, tudo se consumou. Obrigado, Senhor Jesus. Agora nós queremos te servir, como casais, como famílias. Ó Senhor, possa nós e a nossa casa servirmos a ti, Senhor. Sermos instrumentos teus, que a tua luz brilhe. Senhor, ajusta o que tem que ser ajustado. Trabalha nos nossos corações. Senhor, não nos encontra cheios de nós mesmos, cheios de demandas, cheios de cobranças, cheios de razões. Mas, Senhor, que nos humilhemos na tua presença, que nos submetamos a ti, e que através dessa submissão
a tua vida se manifeste em nós, em autoridade, e o teu propósito se cumpra. Senhor, nós confiamos em Ti. Só Tu és a nossa provisão. Mas obrigado, porque proveste todas as coisas. Então nós Te agradecemos e Te louvamos, e nos encomendamos às Tuas bondosas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos. Amém.